Olá, hoje o 2022, o Brasil que queremos recebe uma das personalidades brasileiras mais importantes no cenário das relações internacionais. Ao longo do bate-papo, temas de extrema importância para o Brasil, como educação, ciência e tecnologia, são debatidos pelo nosso convidado e o apresentador do programa, que falam também sobre os dilemas desses setores, seus avanços e desafios para o futuro. Acompanhe! Dentro das atividades do movimento 2022, o Brasil que queremos, vamos hoje ter o grande privilégio de conversar com uma das figuras mais carismáticas no campo da educação e ciência e tecnologia de nosso país. Trata-se do professor Heitor Gurgulino de Souza, que é mineiro de São Lourenço. Ele é matemático e especialista em física nuclear. Ele foi reitor da Universidade Federal de São Carlos. Ele participou de várias funções no governo, que eu não vou dizer aqui, porque senão eu ocupo todo o programa. E ele, durante 10 anos, foi o reitor da Universidade das Nações Unidas, que tem sede em Tóquio. É o presidente do capítulo brasileiro do Clube de Roma e atualmente é presidente da Academia Mundial de Artes e Ciências e é membro do Conselho Consultivo do Movimento 2022, o Brasil que queremos. Muito obrigado, professor Heitor, de estar aqui com a gente. É um grande prazer e privilégio poder conversar com essa figura paradigmática de nosso meio intelectual no Brasil. Eu perguntaria, indagaria, com a sua grande experiência no campo da educação e da ciência e tecnologia, como vê o desenvolvimento dessas duas áreas no Brasil? Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao meu velho amigo Isaac Reutemann por esse convite para vir aqui participar dessa conversa e tendo como objetivo pensar o Brasil 2022. Olha, realmente é um desafio. A pergunta que você me faz ainda é maior desafio. Olhando com um olho otimista, que eu sou um otimista, eu acho que nós melhoramos muito nesses últimos anos. Sem dúvida nenhuma, o nosso desenvolvimento científico, pela produção científica dos nossos professores e pesquisadores, aumentou substancialmente. Isso também tem beneficiado a educação como um todo, a educação superior particularmente, mas tem impacto da educação nos outros níveis, porque na educação superior nós formamos os professores que ensinam para os níveis secundário e primário. Então, acho que houve um progresso nos últimos anos. Porém, ainda temos grandes desafios. Aumentamos a qualidade, em parte, em quantidade aumentamos muito o alunado nos vários níveis de ensino, mas temos um grande desafio porque o nosso Plano Nacional de Educação, aprovado pelo Congresso Nacional, já em andamento, não está correspondendo às metas que foram traçadas. Obviamente, ensino superior é a área que eu trabalhei mais parte da minha vida, nos últimos 60 anos, por assim dizer. E eu me lembro muito bem de que quando eu entrei na universidade, eu estudei na Universidade de Mackenzie, em São Paulo, fui estudar matemática inicialmente. Mas depois o primeiro emprego que eu consegui foi como professor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, em São José dos Campos, em 1950. E lá eles estavam precisando de professores de física. E eu fui convidado para trabalhar em física. Mas eu mesmo senti que eu não estava bem preparado dessa área, porque a universidade que eu estudei, na época, a Universidade de Mackenzie, não tinha todos os laboratórios que eram necessários para esse curso. Eu frequentei cursos na Universidade de São Paulo, por sorte, lá no laboratório de física e do departamento de física, e fui trabalhar precisamente com o professor Oscar Sala, que foi meu chefe, e ele precisamente era o responsável por um grande laboratório de energia nuclear e de
trabalhava com o famoso acelerador Van de Graaff. E aí eu aprendi muito. Trabalhei desde desmontar máquinas de vácuo, etc. Portanto, fiz um aprendizado prático muito importante. E isso eu não tive na universidade. Porém, o ITA foi uma grande escola. Eu fui dar aulas, mas aprendi muito, porque trabalhei os primeiros 3 meses no ITA sem ganhar nos laboratórios, para que então eu pudesse cumprir todas as experiências que depois eu ia exigir dos meus alunos. Então, eu penso sempre nessa experiência da minha própria vida profissional, apesar que foi lá nos anos 50, esse aprendizado que eu tive durante 7 anos em que eu trabalhei lá no ITA em São José dos Campos. Naquela época, então, comecei a trabalhar também nesse laboratório da Universidade de São Paulo, onde trabalhava em pesquisa, em física. E o apoio que vinha era do CNPq, na época, que já era existente, precisamente foi o CNPq que começou, e logo depois com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, onde então pude ver o avanço da ciência no Estado de São Paulo, que era realmente o estado mais avançado nisso no Brasil, e tem acompanhado isso ao longo desses últimos anos. Bom, se eu fosse fazer então uma avaliação macro de tudo, o sistema de educação, ciência, tecnologia e agora inovação, que é a palavra do dia e o esforço que os países todos estão fazendo, eu diria que nós precisamos ainda melhorar muito. Principalmente dedicar mais recursos para essa área, tanto para a área de educação como para a ciência e tecnologia. Por exemplo, nós estamos há vários anos trabalhando com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que agora se incorporou a um outro ministério, que é o das Comunicações, e há uma meta, que já é antiga, de alcançarmos 2% do nosso produto interno bruto dedicado à ciência e tecnologia. Não vejo que estamos caminhando nessa direção, principalmente agora nesses momentos de crise financeira. Mas eu estou vendo que outros países, a China, por exemplo, que é um país em desenvolvimento, dedicando um percentual substancialmente maior do que o nosso para essa área. E o que significa que a China está avançando muito mais do que nós. Claro que tem outros desafios, população muito grande, etc. Mas não é só a China. A Europa como um todo tem como meta 3% do produto interno bruto para aplicar para a ciência, tecnologia e inovação. Então, eu acho que temos progresso, sim, fizemos. Estamos aí com 7 milhões de estudantes matriculados nas nossas universidades. Pode parecer um número muito grande, mas, infelizmente, percentualmente falando em termos da nossa população, é menor do que tem estudantes matriculados no ensino superior na Argentina e no Chile, por exemplo. Nós precisamos dobrar esse número. Precisamos ter hoje 15 milhões de estudantes. E nós sabemos, nós que trabalhamos na área da educação superior, que não é possível dobrar de um dia para outro. Nós temos que ampliar as nossas universidades, os nossos centros universitários, as nossas faculdades de tecnologia, enfim. Precisamos praticamente dobrar isso e num prazo muito curto. Vai requerer esforço, concentração, dar realmente prioridade para a educação e não somente a retórica que temos que educação é importante, ciência é importante, mas nos últimos dias estamos vendo restrições. Então, sou otimista, eu acho que nós avançamos, mas temos que avançar mais. Eu gostaria de ver maior concentração de esforço, tanto na educação como na ciência, na tecnologia e na inovação. Poderia nos falar sobre a sua passagem como reitor da Universidade das Nações Unidas? Certamente, foi uma experiência fantástica que eu tive, uma grata surpresa, porque eu tinha sido reitor de uma universidade brasileira, a Universidade Federal de São Carlos, e pouca participação internacional. Mas eu, pessoalmente, por razões de vida, inclusive, porque eu tive um problema de saúde, eu fui trabalhar na Organização dos Estados Americanos, em Washington. Então, tive a oportunidade de conhecer o sistema universitário de toda a América Latina, inclusive dos Estados Unidos. E também, por essa função, trabalhei junto com a Unesco e fiquei conhecendo um pouco do sistema internacional. Na época em que, em 1986, eu fui indicado para membro do Conselho da Universidade das Nações Unidas em Tóquio. Até me lembro bem que perguntei quem é essa universidade. Ela foi criada por Utante, que foi secretário-geral da ONU, para trabalhar junto
com as instituições das Nações Unidas para analisar os principais problemas da humanidade. Os problemas da desigualdade social, da paz e dos conflitos e do desenvolvimento, que é importante para todos os países do mundo, pensando num sistema macro. A universidade foi se instalar em Tóquio porque o governo japonês realmente resolveu apoiar, contribuindo com 100 milhões de dólares para um fundo patrimonial. A universidade tem um fundo, ela utiliza os recursos que vêm da renda desse fundo para financiar programas de educação e pesquisa. Então, a Universidade das Nações Unidas ganhou uma sede, um magnífico edifício, construído por Keizo Tange, amigo de Oscar Niemeyer, lá em Tóquio. E realmente instalou essa sede, levou 4 anos para construir o prédio, mas é um prédio magnífico de 120 milhões de dólares. Bom, a universidade continuou procurando recursos para financiar projetos de pesquisa, principalmente a nível de pós-graduação, não de graduação. A Universidade das Nações Unidas não dá graus universitários, somente mestrados e doutorados, em colaboração com as universidades de outros países e também com centros de pesquisa e de formação que a própria universidade instalou. Eu tive a honra de instalar 8 desses centros em diversos países do mundo. Meus sucessores trabalharam bastante também, até agora fizeram mais 6. São 14 que estão funcionando hoje, com recursos desse fundo patrimonial que vários países contribuíram, mas infelizmente não há suficiente recurso para atender a todos. Esse ainda é um grande desafio. Mas a universidade tem colaborado com programas importantes, principalmente nos temas dos últimos anos, quando fizemos o famoso reunião no Rio de Janeiro de Meio Ambiente e Desenvolvimento. A universidade colaborou com aquele trabalho muito importante através dos seus institutos. E com isso produzimos vários livros e com apoio também, aí já é uma parte um pouco pessoal também, do Clube de Roma, que é uma instituição tradicional que trabalha nesses temas de meio ambiente e desenvolvimento. Agora, as Nações Unidas, como um todo, nesse último período em que há um novo reitor canadense, o secretário-geral Ban Ki-moon pediu que a universidade se dedicasse principalmente aos temas que estão na agenda das Nações Unidas hoje. E é claro que o tema da sustentabilidade, do meio ambiente, é um dos temas que está na agenda hoje, porque as Nações Unidas acabam de aprovar um programa de desenvolvimento global que fixa o ano 2030, 10 anos além do nosso programa aqui do Brasil que queremos, e é um programa muito ambicioso. Inclusive, o nosso país tem que fazer um esforço para cumprir essas metas, porque assinamos esse programa e essa importância. Então, eu sempre lembro o seguinte, estamos pensando aqui no ano 2022. Pois bem, a nossa universidade e o Clube de Roma resolveram trabalhar num programa que tem uma data um pouquinho diferente. 30 anos à frente do Brasil 2022. Esse livro aqui reflete o esforço que vem sendo feito para atender precisamente o desenvolvimento sustentável ao redor do mundo. E é um livro de um autor, membro do Clube de Roma, do qual eu tenho a honra de participar. E estou pensando aqui que estamos numa boa colaboração intelectual nesse sentido. Estamos chegando no fim do primeiro bloco, professor Heitor, e vamos fazer um pequeno intervalo e voltar com a entrevista com o professor Heitor Goulino de Souza. Voltamos com a conversa com o professor Heitor Goulino de Souza. No final do bloco, o professor Heitor mencionou o Clube de Roma. Poderia, professor, nos explicar essa iniciativa internacional que foi o Clube de Roma e as atividades que foram feitas aqui no exterior, dentro desse contexto de pensar o futuro? Na verdade, a ideia do Clube de Roma surgiu de um italiano, Aurelio Peccei, que foi durante muitos anos, inclusive, morou aqui na Argentina e foi presidente da Fiat na Argentina. Ele foi, portanto, um empresário que trabalhou no setor automobilístico,
Mas era um homem de ideias muito avançadas, que pensava o bem-estar da humanidade. E encontrou outros colegas que tinham o mesmo pensamento aí nessa época, por volta do ano de 1965, por aí. E encontrou um colega, um irlandês, chamava-se Alexander King, que trabalhava na OECD, que é uma importante organização que reúne os países mais ricos do mundo. E ambos, depois de uma certa troca de ideias, resolveram fazer um seminário. E fizeram esse seminário em Roma. Justamente por isso que o clube que foi criado chamou-se Clube de Roma. Na verdade, foi uma iniciativa desses dois, juntamente com 20 outros de vários países do mundo que eles chamaram. Fizeram a reunião de Roma e a reunião foi um fracasso. Com esse fracasso, o colega que veio, um suíço, disse assim, temos que mudar o nosso pensamento. Eles eram de especialidades diferentes, não falavam a mesma língua, não falavam a mesma língua intelectual, porque eram físicos, químicos, economistas, cientistas políticos, e resolveram então chamar um grupo que pensasse em análise de sistemas naquela época. E justamente a organização que estava mais desenvolvida na época era o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Encontraram um professor que resolveu fazer uma proposta para o clube. Essa proposta foi trazida a uma outra reunião também feita em Roma por um professor do MIT, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que reuniu um grupo de jovens, um professor assistente e estudantes de pós-graduação, que incluiu o professor Jorge Rendas, que é autor desse livro 2052 que eu acabei de mostrar. Esses jovens trabalharam durante 2 anos com apoio da Fundação Volkswagen na Alemanha, que financiou as bolsas para esses jovens durante o trabalho, e o MIT tinha acabado de receber o computador mais avançado do mundo e então foi utilizado nessa pesquisa. Eles trabalharam 2 anos, fizeram um pequeno relatório que foi apresentado numa reunião na Europa, em Viena, com o primeiro-ministro da Áustria e vários outros primeiros-ministros que ele convidou para esse debate. O relatório que eles produziram teve um impacto extraordinário em todo o mundo. O livro que saiu com o nome de Limites do Crescimento, que era o título do relatório do grupo do Clube de Roma, que trabalhou no MIT, esse livro vendeu 10 milhões de exemplares em todo o mundo e foi traduzido em 30 idiomas. Isso levou o Clube de Roma ao cenário internacional. O clube foi organizado com pouca estrutura administrativa, pouca burocracia, com pouco orçamento, mas produzindo ideias, reunindo pesquisadores de vários países do mundo. Ele tem um limite de 100 membros em todo o mundo. Eu considero muito honrado de ter sido convidado para integrar o clube e fiz uma reunião do clube no Japão, aproveitando o período que eu estava lá na Universidade das Nações Unidas. O clube tem capítulos em vários países, tem mais de 34 capítulos em vários países. Então, resolvi, quando eu voltei ao Brasil, criar um capítulo brasileiro do Clube de Roma. E esse capítulo está se dedicado a traduzir esses livros. Esse que eu mostrei agora, O Limite do Crescimento, é uma atualização de 30 anos, e também o livro 2052 do professor Jorgen Renders, que é um livro pensando daqui a 40 anos, ou seja, pensando no futuro. Temos já traduzido outros livros, temos um já com a tradução pronta, estamos buscando apenas um patrocinador, que foi produzido por equipe do professor alemão, professor Weizsäcker, Ernest Weizsäcker, e temos planos de produzir outros livros que estão sendo desenvolvidos. A cada ano o Clube de Roma faz uma reunião, e esse ano, no mês de novembro, a reunião será em Berlim, e lá vamos discutir a nossa agenda para o futuro também. O Clube de Roma está pensando um pouco em repensar o que ele pensou lá há 40 anos atrás, quando esses professores fizeram o livro que teve esse sucesso mundial. O Clube de Roma tem interesse também de engajar jovens universitários para que se incorporem a esse trabalho, porque nós estamos ficando um pouco velhos, passando aqui dos 80 anos, temos que pensar que vamos ter que nos substituir por gente mais jovem. Então, queremos atrair os jovens para que venham a esse trabalho. O tema da sustentabilidade é um tema que reuniu o mundo inteiro em Paris em dezembro do ano passado.
na chamada COP21, que foi celebrada lá com a presença de todos os países, inclusive com nossa participação oficial brasileira. E agora, no mês de abril, foi assinado um acordo em Nova York, nas Nações Unidas, para todos pensarmos numa solução que, pelo menos, ajude a não ultrapassarmos uma temperatura global que passe dos 2 graus centígrados. Na verdade, queremos que seja menor. Esse é um dos grandes objetivos das Nações Unidas e o Clube de Roma está nessa mesma perspectiva. Então, estamos pensando nisso. E uma das coisas que, no livro que deverá sair até o fim do ano, é, inclusive, colocar um capítulo desse livro destacando a educação para o desenvolvimento sustentável. Nós temos que agir junto aos jovens, porque os problemas são enormes nesse campo, afetam a toda a humanidade. Então, o Clube de Roma pensa em continuar trabalhando nessa linha de Aurélio Peixet e Alexander King, que foram os seus fundadores lá há 40 anos atrás. Quando eu olho para o professor Heitor, eu fico admirado com a jovialidade de sua mente. Até poderia, fico com vontade de perguntar qual a água que ele bebe, qual é a fonte da juventude, né? Professor Heitor, e a sua atual atividade como presidente da Academia Mundial de Artes e Ciências? Podia nos contar um pouco sobre essas atividades? A Academia Mundial de Arte e Ciência foi fundada também em 1960 por um grupo de pesquisadores liderados por um prêmio Nobel com apoio de Albert Einstein naquela época. Mas Robert Oppenheimer, que era um físico famoso que ganhou o prêmio Nobel, foi um dos pais da nossa academia. E por que ele fundou essa academia junto com outros pesquisadores daquela época? Eles estavam vendo, foi o período em que nós desenvolvemos a energia atômica, em que foi desenvolvida a bomba atômica, que tinha sido acabada de utilizar em Hiroshima e Nagasaki, no Japão. E o trágico impacto da bomba fez com que esses pesquisadores que haviam trabalhado no projeto da energia nuclear não pensaram no impacto terrível das bombas atômicas. Nessa época, o governo dos Estados Unidos resolveu fazer uma outra bomba, a bomba de hidrogênio. E justamente esses pesquisadores, vários deles, se opuseram a esse projeto, porque eles não queriam que a ciência e o desenvolvimento da ciência fosse usado para o mal da humanidade, queriam que a ciência fosse desenvolvida para o bem da humanidade. Então esse foi o chamado motivo principal, leitmotiv, como se disse, para a criação da Academia Mundial de Arte e Ciência. Hoje a Academia tem 600 membros em 85 países do mundo. E eu tive a honra de ser escolhido presidente durante um período de 3 anos e estou lá ajudando com meus colegas, porque ninguém faz nada sozinho, temos um grupo de pessoas extraordinárias, dedicadas, que fazem as suas atividades pensando nesse objetivo maior. Como utilizar o desenvolvimento da ciência, o avanço do conhecimento para o bem da humanidade. Então, a academia tem uma série de atividades. Ela tem poucos recursos financeiros, mas tem bons recursos intelectuais, como eu chamo, que permite que ela possa se desenvolver. Por exemplo, nesses próximos meses, só para dar uma ideia para vocês, nós vamos nos reunir agora, em setembro, em Seul, na Coreia, numa universidade que foi a que propôs para as Nações Unidas criar um Dia Internacional para a Paz. Foi aprovada, vai comemorar 35 anos agora, no dia 23 de setembro, então estarei lá em Seul com vários colegas para celebrar esse evento. Vamos também estar em outubro no Centro Internacional em Dubrovnik, onde vamos ter um pequeno curso de 3 dias e também ter uma reunião do nosso Conselho Superior. Então vamos passar lá uma semana em Dubrovnik, na Croácia, no Centro Universitário Internacional que é mantido pela Universidade de Zagreb, numa cidade que tem 1000 anos, cidade murada, como é Dubrovnik, um local especial. Agora, no mês de maio, de 10 a 12, vamos ter uma reunião em Cape Town, na África do Sul, com a Associação Internacional de Presidentes de Universidades, discutindo assuntos ligados aos mesmos temas da Academia Mundial de Arte e Ciência. Teremos projetos já para o ano de 2017, precisamente em
em abril, uma reunião na Universidade de Trento, na Itália, estudando um tema interessante novo chamado antecipação, que é um novo tema na agenda internacional do conhecimento. E temos também a perspectiva de reunir também em Dubrovnik no ano que vem, para discutir temas sobre economia global. Que nova economia o mundo está precisando? Não só o nosso Brasil, mas o mundo inteiro, para retomar o desenvolvimento que todos desejamos, diminuindo as desigualdades, que esse é um grande desafio, terminando, se possível, os atos de terrorismo que estamos vendo aí, que prejudica a todos e prejudica a nossa humanidade. Então, a agenda da Academia Mundial é uma agenda positiva no sentido de buscar soluções a problemas que são globais. Ela trabalha com intelectuais que, além de se reunir, escrevem seus artigos. Aqui está uma revista que a Academia publica cada 3 meses, chamada Cadmus, Novas Perspectivas para Temas Mundiais. E essa academia tem continuado com essa revista. E uma outra revista que não tem no papel, ela é só eletrônica, chamada E-Eruditio, que é coordenada por um colega professor da Universidade de Gainesville, na Flórida, nos Estados Unidos. Então, nós fazemos reuniões, seminários, temos as 2 revistas, de certa maneira, procurando colocar novas ideias que ajudem a nossa humanidade a encontrar o melhor caminho para o seu futuro. E isso interessa também ao nosso Brasil. E por isso nós temos que pensar um pouco no nosso futuro. Esse projeto que estamos aqui todos engajados do Brasil que queremos é um projeto que tem um horizonte bem maior do que o ano de 2022. Para isso, temos que estimular os jovens que se unam a esse trabalho. Isso é fundamental. Nós estamos aqui, eu estou com 88 anos, eu quero ver os jovens de 20, 25, etc., e mais se engajarem nesse trabalho, pensarem em possíveis soluções para esses problemas que afetam a toda a nossa humanidade. Infelizmente, estamos chegando ao final dessa prazerosa e importante conversa com o professor Heitor Gogolin de Souza, qual nós agradecemos essa oportunidade de conversarmos sobre o presente e termos uma visão do futuro, e voltaremos numa próxima oportunidade. Você acabou de conferir mais uma entrevista do 2022, O Brasil que Queremos, que é um programa semanal voltado para pensar o Brasil para as próximas décadas. Se você perdeu alguma entrevista ou gostaria de rever alguma edição deste programa, acesse o canal da TV Supre no YouTube. E por hoje é só. Até mais!